This call is now being recorded. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, ó. Hoje é aula 6, aula 7, perdão. A aula passada a gente viu exercícios, né? Mais ou menos que foi um resumo, até mesmo não só das 3 últimas aulas, mas das 6 últimas aulas, que tinha coisas que envolvia a simbolização, enunciado quantificado, negação, né? Com isso equivalências. Só não tinha tabela verdade, né? Mas tirando isso, acho que tinha todo o resto. Inclusive, não deu tempo de eu terminar os exercícios, mas eu coloquei o gabarito. E aí, se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, vocês não deixem de perguntar, tá? Não é porque o assunto explicitamente falando sobre lógica acabou que vocês não têm que tirarem as dúvidas de vocês dessa parte, tá? Até porque a gente vai usar, talvez não explicitamente, né? Não tão diretamente, mas indiretamente, com certeza. Não é à toa que ela aparece naquele momento, no início do curso. Agora, um mês depois, né, exatamente um mês depois do início do curso, a gente muda um pouco de assunto, vendo um pouco de teoria dos conjuntos, que é algo que vocês, né, eu acho que vocês já sabem, o que são conjuntos e identidades que existem em conjuntos, mas que ela é super importante para o que a gente vai ver depois, que é a análise combinatória, que é o que? A análise combinatória, basicamente, é saber quantos elementos tem num conjunto. Para saber quantos elementos tem no conjunto, você tem que saber o que é um conjunto primeiro e entender bem essas propriedades que existem. Mas vocês vão ver que as propriedades que existem em conjuntos são todas consequências da lógica que a gente acabou de ver. Então, inclusive nomes que apareceram antes, quando eu falei na aula passada, comutatividade, associatividade, alguns nomes que foram surgindo vão aparecer aqui de novo. E a gente vai ver como as coisas se encaixam, né? Eu trouxe exercícios também, tá? Então vamos ver o quanto eu vou conseguir falar aqui. Já são 6h20 também, né? Já estão um tempinho já aqui esperando chegar mais pessoas e com isso passou um pouco de tempo. Mas se por acaso eu não conseguir concluir o conteúdo dessa aula de hoje, não tem problema, porque a aula que vem e a próxima aula também é de teoria dos conjuntos. Então, essas 3 aulas são bem linkadas, assim, então estou bem tranquilo quanto a isso. Não preciso correr e a gente vai tranquilo quanto a isso, tá? Então, vamos lá. Tem que mudar assim com 2 dedos. Hoje eu estou sem a caneta, né? Eu estava falando, ficou em casa. Mas então, a gente vai ver as noções iniciais aí de teoria dos conjuntos, tá? Com isso, a gente vai ter que entender o que são conjuntos e tem alguns conjuntos muito importantes, tá? Existem alguns conjuntos que são especiais aí e propriedades com os conjuntos também, que existem entre os conjuntos. A gente vai ver algumas delas. Bom, então, quando a gente fala em conjuntos, existem algumas coisas que a gente diz serem noções primitivas. Em matemática, existem coisas que são primitivos, que são aceitas sem nem mesmo precisar ter uma definição própria para aquilo, tá? Vocês já conhecem alguma coisa em matemática que seja assim, uma noção primitiva? Muitas das coisas que a gente fala em matemática precisa ter uma definição. Vamos pensar um pouquinho mais filosófico sobre o que eu estou dizendo, tá? Pensa que para você saber o que é isso daqui, é necessário você saber o que é esse objeto, esse daqui, essa tampinha, o que é essa borrachinha, o que é isso, o que é isso, concorda? Se você souber o que é cada uma dessas coisas que compõem esse objeto, você consegue ter uma informação de saber dizer exatamente o que é esse objeto? Ou seja, você consegue definir esse objeto sabendo o que é cada uma de suas coisas que a compõem? Tá claro o que eu falei? Se você sabe o que é cada partezinha, beleza, você consegue dizer claramente como é esse objeto. Essa canetinha não vai servir de nada para mim na aula, pelo menos por exemplo, me deu uma ideia aqui. Então tá, beleza. Agora, volta um passo atrás. Tá, para você saber isso, é necessário você saber o que é esse negocinho aqui. Concorda? Porque faz parte desse objeto. Mas tudo bem, supõe que você sabe o que é isso.
Porque, para fazer isso, você utilizou algumas pecinhas que, tudo bem, você sabia o que era aquilo, mas volta atrás. E para montar alguma peça que monta essa peça, onde é que a gente vai acabar? Não tem que ter um ponto de partida? Ou seja, algo que é aceito sem precisar nem mesmo ter uma definição própria para aquilo? Entenderam o que eu falei? Ou ficou confuso? Vou tentar falar de novo, tá? O seguinte, é um objeto que você tem em mãos. Para você conseguir descrever bem esse objeto, é necessário você descrever bem cada pecinha que a compõe, tá? Isso, a gente assume o ponto de partida. Ou seja, você tem algo feito porque você utilizou várias outras peças. Mas como é que define essas outras peças? Tudo bem, você pode ter algo que define essas outras peças. Mas, voltando ainda atrás, e essas outras peças? Existe alguma definição dela? Alguma coisa que veio antes dela? Então você volta atrás. Mas e aí, sempre vai ter algo que volta atrás? Onde é que vai acabar isso? Deus, perfeito. Inclusive tem uma relação muito forte, inclusive com coisas de teologia, que se estuda coisas que envolvem filosofia. Postulado é um pouco diferente. Na verdade, axioma, né? Postulado, axioma, são coisas que se diz não a definição, mas a propriedades. Uma coisa é em relação à definição. Por exemplo, uma noção primitiva em matemática é a noção de conjunto. Conjunto, ele é aceito sem nem mesmo saber qual é a definição, ou ter uma definição própria para conjunto. Elemento, ele é aceito sem nem mesmo também ter uma definição própria de um elemento específico. A gente relaciona uma coisa com a outra depois, né? A gente relaciona um elemento pertencer ao conjunto ou não pertencer ao conjunto. Mas o que é o elemento em si? Não tem algo que defina, ó, isso é um elemento. A gente consegue, baseado em algumas informações prévias, conseguir relacionar as coisas, mas de modo geral, por si só, é algo primitivo. E com isso também a pertinência de um elemento a um conjunto. Eles por si só não têm uma definição. A gente relaciona, mas não define exatamente. Isso é algo que a gente diz em relação a ter uma noção primitiva. Em geometria existem algumas noções primitivas. Por exemplo, o ponto. O que é um ponto? Hein? Um ponto em geometria. O que é um ponto? Ele é aceito sem nem mesmo ter uma definição. O que é uma reta? Você pode dizer que a reta tem uma propriedade em serem infinitos pontos, né, em que três deles são colineares e tudo mais. Mas isso é o que vem depois, é a propriedade, não a sua definição. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu tenho uma propriedade, por exemplo, é ser professor da UF. Vamos supor que isso seja uma propriedade, mas é uma característica, tá? É algo que vem depois, mas não é o que eu sou eu, né? Entenderam essa diferença? E isso é a mesma coisa do que a gente diz em relação a um postulado, ou a axioma que seja. A gente vai ver por isso um pouco mais para frente, em relação a propriedades. Um axioma é uma verdade absoluta matemática que não precisa ser demonstrável. Não tem demonstração para um axioma. É a base de propriedades matemáticas em que tudo em matemática vem baseado nisso. É o alicerce. É o ponto de partida, entendeu? É o Deus nesse sentido aí de ser o início de tudo. Entenderam?
Beleza. Tem vários contextos históricos aí e tudo mais. Na verdade, há 100 anos atrás, na verdade, há 120 anos atrás, mais ou menos, houve bastante discussão sobre isso, em determinar quais são o que é o miolo da matemática nesse sentido. Quais são as ferramentas básicas, essenciais para tudo que vem depois ser a partir daí tudo, entendeu? Essa completude da matemática nesse sentido. Então, isso é uma discussão lógica que existe absurdamente. E se vocês estivessem no curso de lógica, a gente iria para esse lado, mas não é o caso. E aí existe, por exemplo, Hilbert. Não é o Rodrigo Hilbert, eu acho que já falei Hilbert aqui, não, já falei no curso de teoria da computação. Hilbert, se vocês pesquisarem sobre ele e virem sobre completude, matemática e tudo mais, vocês vão ver assuntos que tratam sobre isso, tá? Eu posso até recomendar alguns vídeos da BBC para vocês, que tem alguns vídeos bem legais. Não sei se vocês seguem o canal da BBC, mas é muito bom. Tem vários vídeos curtos que ensinam bem didaticamente alguns assuntos que a gente vê bem profundamente em matemática e em outras áreas, tá? Bom, eu tenho que avançar um pouco na matéria, senão eu vou ficar só aqui discutindo filosofia com vocês, e não é o caso aqui que a gente precisa, né? Eu vou postar lá as coisas que eu achar legais sobre essa parte, tá? Bom, apesar da gente não ter uma definição própria, é algo primitivo você ter um conjunto, a gente consegue falar mais ou menos sobre um conjunto, né? Um conjunto não é uma definição precisa matemática, mas ele tem que ter algumas coisas, né? Algumas propriedades que tem um conjunto são essas, né? É uma coleção de objetos, né? Mas aí você vai falar, tá, mas o que é uma coleção? Aí você vai, é um agrupamento, mas o que é um agrupamento? Entende essa visão que eu estava falando antes da canetinha, de voltar atrás? É necessário você saber o que é cada pecinha. Acaba que chega no momento que você fica em torno do mesmo conceito, entendeu? Porque, assim, é uma coleção, é um conjunto, é um agrupamento, é um conjunto, tá? Mas e aí, o que são essas coisas? É um conjunto, entendeu? Por isso que é algo primitivo. Mas uma propriedade que tem que ter nos conjuntos é que sejam objetos distintos, tá? Só um parênteses aqui. O que eu estiver falando nessa aula de hoje são conceitos que não são novos para vocês, porque vocês passaram no vestibular, né? Então, isso é matéria de ensino fundamental, inclusive. Então, é por isso que, inclusive, uma das ementas bibliográficas do curso, uma das referências bibliográficas do curso, é o livro do Gelson Iese de Fundamentos da Matemática Elementar, né? Trata dessa parte inicial de conjuntos e tudo mais. Então, pode ser que essa aula de hoje seja meio que uma revisão disso e tudo mais, né? Mas faz parte da matéria, tá? Beleza? No vestibular isso se usa muito, né? Então, vocês me deem o feedback também, se está de acordo com o que vocês sabem ou não, né? Vai ver se vocês aprenderam diferente e eu estou enfeitando mais o pavão, né? Sei lá, mas, enfim, é assim que é o que a gente conhece na matemática, né? Tá? Então, bom, uma coisa que fechando parênteses, né? Uma coisa que os conjuntos têm que ter é que tem elementos, que é uma outra noção primitiva, né? E os objetos são os elementos, são distintos. Isso significa que não existem objetos repetidos. Tá claro? Atenção a esses pequenos detalhes, né? Porque isso fazem diferença, isso justificam, inclusive, coisas que a gente pode ver um pouco mais à frente, tá? Então, um elemento, um objeto que pertence ao conjunto, não tem nenhum outro igual a ele também nesse conjunto, tá? Mesmo que você possa pensar que esse objeto ele é exatamente igual a esse objeto, claramente não são, mas sei lá, pensa, aqui eu tenho duas coisinhas de álcool aqui, né? São objetos que você poderia pensar em ser são iguais, né? São os mesmos elementos. Eita, os dois associam ao mesmo elemento, né? Mas são elementos distintos, são objetos distintos, são naturezas talvez similares, eles podem ter propriedades comuns, mas ainda assim são elementos distintos, tá? Então, exemplos de conjunto é o conjunto das vogais, né? Conjunto dos alunos de FMC, conjunto dos professores do departamento da computação da UF, e assim vai, né? Você vê que eu estou definindo um conjunto por uma
propriedade por algo que seja comum aos objetos pertencerem a esse conjunto. Tá legal? Então, você sabe quem são os elementos desse primeiro conjunto aqui, porque você tem a propriedade dada, né? E assim vai para os demais, beleza? O que você tem que observar é isso, os elementos são distintos. Então, você tem o conjunto das vogais, é A, E, O, U, se for considerado o nosso alfabeto, né? E assim vai por diante. Então, note que em todos esses conjuntos, os elementos satisfazem uma propriedade que define o conjunto. Então, você vê, conjunto, de modo geral, é um conceito primitivo que não tem definição. É algo aceito, porque você tentar definir conjunto é a mesma coisa que você falar de ser um agrupamento, de ser uma coleção, né? Que ficam no mesmo círculo ali e não agregam nada novo, né? Agora, um conjunto em particular, ele possui uma propriedade. E essa propriedade é o que define os elementos pertencerem a esse conjunto apresentado, tá? Então, todos os elementos que estão no conjunto satisfazem alguma determinada propriedade, né? E é isso que a gente apresentou aqui, né? Aqui, 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 né? São essas coisas em particular, né? Tá? São as propriedades aí. Então, falando de elemento, né? Cada objeto que compõe o conjunto é um elemento do conjunto. Então, dado que você tem esse conceito aí bem ok de conjunto, você tem os elementos que pertencem ao conjunto, né? E aí, por exemplo, os exemplos que eu mencionei no slide anterior, né? Era o conjunto das vogais. Então, os elementos são quem? Ai, essa aula de hoje vai ser difícil, hein? Com a canetinha aqui, sem canetinha, com o dedo. Então, é A, E, O, U, né? Aqui, né? Representando vocês, então é o nome de cada um, são os alunos de FMC. E assim por diante para os demais exemplos, né? Bom, sendo um pouquinho mais formal em relação a esse conceito de conjunto, né? Então, um conjunto, né, a gente pode dizer sendo uma coleção de objetos que são os elementos, mas essa coleção é bem definida. O que significa ser bem definido? Significa que a propriedade que faz um elemento pertencer ao conjunto está bem clara, não gera ambiguidade, entendeu? Está bem definida, beleza? Então, para você ter um conjunto em particular, você tem uma propriedade que defina claramente os elementos pertencerem ou não ao conjunto, tá? Então, olha um exemplo. Pensa que C, essa letrinha C aqui, é o nome de um conjunto, tá? E é o conjunto das pessoas altas. Ai, se eu deveria ter um jeito de apertar aqui e ele mudar, né? Ih. Bom, tá. Esse conjunto aí, ele é bem definido? Ele está bem definido? Eu estou dizendo a propriedade que define um conjunto, ó. C é o conjunto das pessoas altas. Mas é isso, está bem definido? Por quê? Você tem que ter a clareza do que quer dizer alto. Se você for pensar uma pessoa ser alta há 200 anos atrás, eu era super alto, eu tenho 1,71 de altura. Eu sou baixinho, né? Hoje em dia. Mas pensando há muito tempo atrás, eu era super alto, né? Alexandre o Grande tinha 1,50 e pouco, né? Não é isso que diz a história aí? Sei lá, mas enfim. É claro que isso depende, né? O que significa ser alto, né? Então não está bem definido, né? Agora, é isso que está dizendo, né? Uma pessoa de 1,71 m é um elemento desse conjunto? A gente não sabe, né? Então, para que os objetos que pertençam a esse conjunto estejam bem definidos, é necessário uma redefinição desse conjunto C, né? Então, você tem que saber o que é isso de ser alto. Então, você tem que reescrever, você tem que ter uma propriedade que seja clara e bem definida, né? Então, ai, então, por exemplo, isso.
Pensa que 1,77 é uma estatura a mínima para você considerar ser alta aí. Então, aí com isso você está bem definido, você sabe determinar claramente, meu Deus, os elementos do seu conjunto baseado nessa propriedade que está bem claro, tá? Bom, dado o conjunto, dizemos que um objeto pertence ao conjunto se o objeto for elemento desse conjunto, né? Acho que aqui não tem nada novo aqui a agregar a informação que já está sendo dita aqui, né? Bom, o objeto 5 pertence ao conjunto dos números ímpares. Por quê? Porque ele é elemento desse conjunto, tá? Então, pertencer ao conjunto, uma observação que eu faço aqui, se refere a um elemento para o conjunto, tá? Atenção aos nomes, apesar de serem nomes que já estejam no sangue de vocês, né? Atenção a isso. A relação de pertinência é uma relação de elemento para conjunto, tudo bem? Então, por exemplo, Amanda pertence ao conjunto dos alunos de FMC. Então, você vê, eu relacionei um elemento com um conjunto. Então, beleza, tá claro isso. Tá bem definido, tá a relação bem feita aí, de elemento para conjunto. Né? Não tem nada de coisa a mais para falar aqui. A relação de pertinência é uma relação de elemento e conjunto, como eu acabei de falar. Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. A gente deve ter exemplo aqui já já. Conjunto das seleções que disputam um campeonato. Né? Então, aqui, se você for ver, é um conjunto. O que tem no conjunto? Elementos, certo? Um conjunto, você tem dentro dele, né, elementos. Sendo que, quem são os elementos desse conjunto? As seleções que disputam um campeonato. E o que é uma seleção? Também não pode ser vista como um conjunto? Pode ser vista como um elemento particular, sei lá, Brasil, Argentina, Estados Unidos, sei lá. São os elementos. Mas você também não poderia ter definido esse elemento Brasil como um conjunto? Eu nem sei quem são os jogadores do Brasil, mas sei lá, Gabigol, Neymar, sei lá quem são. Mas são elementos desse conjunto Brasil, que é elemento do conjunto das seleções que disputam o campeonato. Entenderam? Sim? Então, só para deixar claro que não é porque um objeto é um elemento de um conjunto que ele não pode ser um conjunto, ele pode, tá? Então, por exemplo, se você pôr aqui, eu vou pôr uma anotação que nem apresentei aqui nessa aula, mas caramba, eu não sei fazer uma chave com o dedo. Ficou menos pior. Então, você poderia ter aqui, isso aqui é um conjunto que eu vou expressar de uma forma que ainda não disse explicitamente como é, né? Mas é entre chaves, né? Então, aqui, sei lá, o elemento A, B e C. Isso é um conjunto, né? Dentro dele tem elementos, tem o elemento A, elemento B, elemento C. Mas você poderia muito bem ter um conjunto cujos elementos são outros conjuntos. Então, aqui A e B, e aqui C. Então, isso aqui é um conjunto também. Quem são os elementos desse conjunto? É isso daqui e isso daqui. Então, esse conjunto que eu botei aqui, A e B... Ah, desculpa que o meu dedo ele não aponta, né? Tá, mas isso daqui, ele é um conjunto, que é elemento desse conjunto maior. Esse C, ele é um elemento, que é elemento desse conjunto maior. Tá? A gente vai ver melhor isso já já. Mas, beleza, passando adiante, então, a notação que a gente utiliza vai, né, o que eu acabei de mencionar no exemplo, aqui vai aparecer uma notação melhor para isso. Então, o conjunto é denotado por letra maiúscula, tá? O nome de conjunto é geralmente letra maiúscula. E aí você pode usar a letra que você quiser. Elemento de um conjunto, geralmente a gente utiliza a letra minúscula, tá? Isso é de modo geral, mas é claro que você pode, né, colocar o que você quiser, basicamente, aí. Mas geralmente é assim que a gente faz. E aí,
seja A um conjunto e X um elemento desse conjunto. Então, como X é elemento, a gente denota por X pertencer ao conjunto A, né? X pertence ao conjunto A. O símbolo é esse Ezinho aí, né? X pertence a A. É assim que a gente lê. Se X não pertence a A, então a gente escreve X, esse Ezinho barrado ao conjunto A, né? Tá claro, né? Então, vamos continuar. É comum a gente representar os conjuntos por meio de diagramas, né? Fica bem visual. A gente pode representar um conjunto de algumas formas, a gente vai ver isso. Uma delas é por diagrama, e a gente tem um diagrama de Venn, tá? O conceito de diagrama de Venn também não é algo novo. Com certeza vocês já ouviram falar em Venn, né? Por conta disso, exatamente, dos seus diagramas, né? Então, você tem a representação dos conjuntos por esses diagramas ficando bem visual. Vai ser muito importante na aula que vem, o diagrama de Venn, né? Falei por acaso Venn 2 vezes aí. Mas, sim, na aula que vem, a gente vai aplicar muito o diagrama de Venn para falar sobre propriedades que existem em conjuntos, tá? Identidades que existem em conjuntos, a própria álgebra dos conjuntos, com o diagrama de Venn fica bem interessante a gente enxergar isso, tá? E o que é o diagrama de Venn? Bom, ele é um círculo, mas é claro, no caso nem precisa ser círculo exatamente, né? Pode ser, é uma figura, é uma curva fechada, isso é um diagrama de Venn, tá? É um círculo que representa um conjunto, pontos interiores ao círculo representam os elementos do conjunto. É bem simples. Então, aqui eu coloquei esse círculo porque é o conjunto A, e o que está dentro dele aqui são os elementos que pertencem ao conjunto. Então, a letrinha A pertence ao conjunto, a letrinha B, o 7, o 3, e esse símbolo aqui, o mais, né, pertence também ao conjunto A, né? É uma representação do conjunto A. Então, A pertence ao conjunto A, né? O Azinho pertence. Esse símbolo também pertence ao conjunto, mas esse símbolo aqui não pertence ao conjunto, né? Então, como a gente descreve, né? Uma outra forma de você representar um conjunto é pela enumeração dos elementos. E o que eu acabei de falar foi, você consegue representar um conjunto pela sua visualização, pelo diagrama de Venn, né? É um modo bem visual aí. Mas, às vezes, o diagrama de Venn você não consegue representar todos os elementos. Por exemplo, eu quero representar os elementos pares, positivos. Pensa só nos positivos. Então, eu sei que o 2 vai estar nesse conjunto, o 4, o 6, o 8, né? Mas você é capaz de escrever todos os elementos aqui? Não, né? Porque são infinitos. Você vai escrever infinitos elementos? Não vai. Então, bom, não tem como. Mas, para alguns conjuntos, você consegue enumerar e escrever todos esses elementos, né? E como você faz isso? Às vezes, até mesmo se tem infinitos elementos num conjunto, você consegue representar esse conjunto não pela enumeração, não pela listagem dos elementos, não pela descrição de um em um dos elementos, mas pela propriedade que tem os elementos, tá? Então, você tem uma forma que é o diagrama de Venn, é bem visual, você escreve os elementos lá e tudo mais e pronto. É interessante você pensar no diagrama de Venn quando você tem mais de um conjunto e você quer ver operações que existem entre conjuntos. Isso faz parte da aula que vem, inclusive. Mas, às vezes, você quer saber descrever os elementos do conjunto. Então, tudo bem, às vezes você consegue enumerar. Escreve todos os elementos ali. Mas, às vezes, isso não é possível. Pode ter infinitos elementos, ou, às vezes, você quer simplificar, descrever os elementos de um jeito mais simples, algo que seja inerente aos elementos no conjunto.
O que é inerente, né? É algo que determina, de fato, o elemento pertencer ao conjunto. Isso, em outras palavras, é você descrever as propriedades, ou a propriedade que define o conjunto, tá? Então, nesse caso, no caso da enumeração, os elementos são descritos entre chaves. Então, por exemplo, o conjunto das vogais. O conjunto das vogais é esse, está bem claro, você foi capaz de descrever os elementos. É o A, E, I, O, U. Para você descrever os elementos do conjunto, em outras palavras, para você descrever o conjunto, você, nesse caso, enumerando, você está listando os elementos. Então, você tem que pôr entre chaves, e aqui você vai pôr os elementos. Conjunto dos números naturais. Mesmo tendo infinitos elementos naturais, você consegue descrever assim, porque a partir de um certo elemento, você já passa uma regra de formação dos elementos. Uma observação importante é que um conjunto, em particular, ele é definido pela propriedade dos elementos que pertencem a esse conjunto. Tanto faz a ordem que eu descrevo os elementos do conjunto. Se eu pusesse aqui, ao invés do A, E, I, O, U, se eu colocasse U, O, I, A e E, seria um conjunto. O que define o conjunto são os elementos, não a ordem que eles aparecem, tá? Mas, apesar disso, existem alguns conjuntos que você, descrevendo os elementos, em algum certo momento, você consegue entender quem é o próximo. E assim por diante, você consegue saber quem são todos. Por exemplo, aqui, tá? Fui até o 4, do 1 ao 4, você sabe que o próximo vai ser o 5, né? A menos que tenha algo diferente sendo dito aí, você vai entender quem são os elementos do conjunto. Conjunto dos meses com 30 dias, estão aí os elementos. Conjunto dos números ímpares positivos, da mesma forma, e tudo mais. Tá? Apesar de você talvez conseguir ter essa forma de representar os conjuntos, você pode listar, talvez, não os elementos, mas a propriedade que faz o elemento pertencer ao conjunto. Então, é uma outra forma. Aqui, eu acabei de falar do diagrama de Venn, da forma de você listar os elementos e você conseguir determinar uma propriedade que vai ser o seguinte e assim por diante. Mas, às vezes, você quer resumir ainda mais. Você não quer ter a necessidade de representar de listar os elementos. Por exemplo, aqui está a forma de você conseguir descrever os elementos sem nem ao mesmo escrever um específico. Esse conjunto A, ele é definido pelos elementos X, tal que X satisfaz a propriedade específica do conjunto. Como é que a gente lê? A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P. Vocês veem como isso daqui tem uma relação forte com o que eu mencionei na aula de simbolização de enunciados quantificados. Olha como isso aqui se relaciona. Isso daqui é uma variável. Esse x, ele é uma variável que, para ele estar ali, nesse conjunto aqui no caso, essa variável satisfaz a propriedade específica. Lembram da simbolização de enunciados quantificados? Não era isso que aparecia lá? Para todo x, existe uma propriedade em P de x, né? Essa propriedade x é verdadeira aí, né? Para todo x que está nesse domínio. Então, aqui é uma forma bem análoga de expressar exatamente isso daqui. Então, você expressa um conjunto com a propriedade que tem os elementos ali naquele conjunto, baseado numa variável. Então, é essa variável x aqui. É ela que vai ter a propriedade.
essa variável, ela tem um domínio. Isso a gente vê nos exemplos que a gente trata. A gente vai ver muito isso nas próximas aulas. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Né? X, tal que X é o estado da região sul do país. Tá aqui os elementos. Você vê que esse conjunto está bem determinado. Né? Claro, dizendo país do Brasil, né? Mas ele está bem claro porque está bem determinada a propriedade. Não foi necessário você escrever os elementos, só com a propriedade já está bom, porque agora está claro. Você olha um elemento específico, por exemplo, Rio de Janeiro. Para você saber se ele pertence ao conjunto, basta você ver se ele satisfaz a propriedade específica. Se ele satisfaz, ele vai estar no conjunto. Se não satisfaz, não vai estar no conjunto. Pronto. Né? Aqui, x, tal que x é divisor inteiro de 3. Né? Ser divisor, está claro, baseado em conhecimentos prévios de vocês em matemática do que significa ser divisor. Né? Então, vocês vão ver aqui, em FMC tem muita coisa assim, né? Ele é um curso, na verdade, todos os cursos de vocês, não da vida, né? Porque tem um ponto inicial também, mas basicamente todos os cursos que vocês fazem, é exigido alguma coisa de vocês? Primeiro, vocês têm que saber ler, né? É uma base que você tem que ter, né? Aqui, por exemplo, também, saber o que é um divisor, não estou dizendo que é exigido agora que você saiba isso, né? Mas, num exemplo genérico, num livro que você vai olhar, tem coisas assim que está claro, baseado em algum conhecimento prévio seu em relação ao que é isso, né? Ser divisor, se vocês não sabem, né? Então, ser divisor é o quê? Então, você pega um número, sei lá, vou botar, sei lá, 10. 10 é divisor de 3. Como é que você vai saber se é ou se não é? Dividindo o quê pelo quê? Porque divisão não é comutativa, né? Você não pode inverter as ordens aí, né? O que você vai ter que fazer, ó, eu quero saber se o 10 é divisor. Ou seja, se 10 divide. Ou seja, se ele está aqui embaixo, né? No 3, isso. 3 sobre 10, isso. E aí, é só dividir? Não. Você tem que dividir e verificar se tem como aqui. Muita atenção a esse detalhe. Estou falando se for resto zero, tudo bem. Mas sempre, aqui vai ter resto zero. Pode ser que tenha resto zero, não é problema. Aqui não necessariamente vai ter, né? Pode ser que seja uma dízimo e tal. Mas ainda assim, pode ser que aqui dê resto zero, mas ainda assim não seja divisor. Isso. Aqui, então você tem que pegar o 3, dividir por 10. Aqui tem que ser um número inteiro, onde eu estou riscando aqui, tem que ser um número inteiro, e aqui resto zero. Aí sim. Se isso acontecer, então ele é divisor. Se não acontecer, então ele não é divisor. Simples assim. Aqui, então, a gente sabe que o 10 não é, né? E aqui já vai ser zero, vírgula, né? Alguma coisa e tal. Então não vai dar certo isso, não. Ah, beleza, né? Então vocês já sabem o que é um divisor, né? Expliquei por meio de um exemplo, mas, enfim, generalizar essa ideia é a mesma coisa, né? Igual fiz no exemplo. Ok, então, bom, agora o que a gente já sabe? A gente já viu nessa aula de hoje, apesar de ter sido muitas coisas filosóficas, né? Mas a gente viu noções primitivas de conjunto, elemento e pertinência. A gente viu modos de descrever um conjunto, que é por meio de propriedades, ou é por meio de descrição dos elementos, ou é por meio do diagrama de Venn. E agora a gente vê conjuntos especiais, tá? Existem alguns conjuntos que são bem especiais e são importantes aí. Um deles é o conjunto unitário. O conjunto unitário é aquele que só tem um único elemento. Bom, só vou abrir um outro parênteses aqui. Essa aula de hoje aqui é para a gente entender esse primeiro conhecimento de conjuntos.
Na aula que vem, a gente vai entender propriedades que os conjuntos... Aqui também tem um pouquinho de propriedades, mas na aula que vem tem mais operações entre conjuntos. E a outra aula também mais ou menos sobre isso. E conjuntos importantes também que vão ser aí, que vão ser vistos, tá? Mas, enfim, vamos lá. Conjunto unitário é que ele só tem um único elemento, tá? Conjunto dos divisores positivos de 1. Só tem um único elemento aí. É o conjunto que tem um elemento 1, né? Aqui, de novo, a gente está vendo isso, né? A gente está entendendo isso porque a gente entende o que é isso, né? Então tem que retroceder e ver essa base. Entende isso porque entende isso. Bom, conjunto dos estados brasileiros faz fronteira com o Uruguai. De cabeça, claro que eu não sei, né? Então isso aqui está em algum lugar que eu vi que é Rio Grande do Sul, e é ele. Bom, e assim vai. Conjunto unitário é aquele que só tem um único elemento. Conjunto vazio é muito importante também. Ele é um conjunto que não possui elemento, e esse conjunto vazio ele é super importante. E ele tem... a gente consegue fazer muitas pegadinhas em questões de prova por conta disso. Tá? Eu vou tentar aqui dizer onde a gente faz essas pegadinhas. Tá? E é aqui no conjunto vazio. Tá? Mas ele é bem claro, ele é aquele que não possui elemento. Tá? Para que ele serve, se não tem nenhum elemento? Alguma ideia? Algum exemplo de conjunto vazio? Ou alguma explicação aí do porquê? Para que existe esse conjunto vazio? Tem coisas que eu sei que vocês sabem, mas vocês já se perguntaram o porquê das coisas que vocês já sabem? É interessante isso. Eu estou aqui gastando esse tempo, né? Gastando não, estou aproveitando esse tempo para fazer vocês se perguntarem de coisas que é tão natural vocês saberem que, mas o porquê das coisas às vezes não seja, né? Então, o Gabriel colocou aí, vazio e não existe a mesma coisa. De novo, a Gabriela Priori, 7 horas da noite, mandando vídeo. Vazio e não existe. Não existe? O que significa não existe? Ah, do de lá de trás, né? De lógica que a gente viu, né? É uma boa explicação. Vazio e não existe, né? Não existe elemento que satisfaz a propriedade apresentada. Perfeito. Isso aí. Ele está contido em todos os conjuntos? Não. Isso é uma propriedade dele. É algo que a gente pode ter como consequência de um conjunto vazio. Mas não é o porquê ele existe. É uma consequência da existência dele. Entendeu, Kennedy? Professor, Rapidinho, Gabriel. Entendeu o que eu falei, Kennedy? Você falou o seguinte. Eu perguntei, por que existe o conjunto vazio? Aí você falou, porque ele está contido em todos os outros conjuntos. Assim, isso não é o porquê ele existe. É uma consequência da existência dele, é o que vem depois. Dado que ele existe, a gente consegue aplicar isso nesses outros conjuntos aí. Mas não é o porquê, é o para quê. Entendeu? Fala, Gabriel, desculpa aí. não, professor, é porque eu tô com sono aqui. Na verdade, eu fiz uma pergunta: se vazio e não existe é a mesma coisa. Faltou uma investigação. Eu disse sim, é a mesma coisa. Tá. É uma boa explicação disso. Porque o não existe é isso, né? Não existe X que satisfaz a propriedade, né? Então, é uma equivalência, na verdade, é um jeito de você falar a mesma coisa do conjunto vazio, né? Certo? O conjunto vazio, ele é definido, né, como sendo aquele conjunto que não existe elemento que satisfaz a propriedade do elemento pertencer ao conjunto. Então, o Oliver colocou um exemplo
onde ele se aplica, né? Para que ele se aplica, né? Perfeito. Conjunto dos humanos que tem mais de 10 metros de altura é um conjunto vazio. Eu acho que é, né? Eu acho que não tem ninguém com mais de 10 metros de altura, né? Então, baseado no que a gente conhece hoje, sim, é um conjunto vazio, né? Não tem nenhum pé grande aí, né? Perfeito? Então, assim, ele tem sua aplicação nisso, em você definir contradições, definir elementos que não fazem sentido pertencerem ao conjunto. Então, exemplo, todo elemento x, tal que x seja diferente de x. Qual elemento x é diferente do seu próprio elemento x? Existe algum? Não existe. Então, qual é esse conjunto? É o conjunto vazio. Uma observação que tem aqui a seguir, mas eu vou logo falar. Como a gente escreve o conjunto vazio? É aí que está o lance que muitas das vezes tem pegadinha, tá? A gente escreve assim, tá? Isso daqui, esse zero barrado aí, é o conjunto vazio, tá? É o ou exclusivo. Deveria ter posto um ou antes aqui, tá? Ou você vai escrever dessa forma, ou vai escrever dessa forma, tá? Então, isso aqui é um conjunto vazio. Isso aqui também é um conjunto vazio. Olha como isso aqui fica bem claro que é o conjunto vazio. Chave serve para quê? As chaves, elas servem, como eu falei antes, você vê como eu aplico ela aqui, né? O conceito aqui. Eu não sei escrever chave com o dedo. Chaves, elas servem para o que vir dentro das chaves serem ou as listagens ou é a listagem dos elementos que pertencem ao conjunto, ou é a propriedade, né? Não tem nada aqui dentro, ó. Não tem nada. Não tem nada. Então, quem são os elementos desse conjunto? Não tem. Entenderam? Então, isso daqui é o conjunto vazio. Ou, assim, esse zero barrado. Por que eu estou falando isso? Deixa eu continuar. Então, aqui, ó, só para deixar claro, né? Não tem elemento que seja ele e não é ele ao mesmo tempo. Certo? Então, esse conjunto é o vazio. Cacete. X, tal que x é ímpar e múltiplo de 2, é consequência da definição de ser múltiplo de 2. Par e ímpar, a definição disso vem disso de ser múltiplo de 2, né? A gente define um par por ser um número que é múltiplo de 2. E a gente define um ímpar por ser um número que não é múltiplo de 2. Está dentro desse domínio dos inteiros aí, e não é múltiplo de 2. Então, é bem similar a esse exemplo. Ele é e não é ao mesmo tempo, entendeu? Então, é o vazio, né? Aqui está o grande lance de que muitas das vezes vocês erram. Vocês, de modo geral, né? As pessoas. Isso daqui é o quê? Não é o conjunto vazio. Muita atenção a isso, muita atenção a isso. Conjunto vazio é isso daqui ou isso daqui. Agora, isso daqui não. Isso daqui é um conjunto que tem um elemento lá. O elemento desse conjunto é um outro conjunto. Lembra que no início da aula eu falei isso? Um elemento de um conjunto pode muito bem ser outro conjunto? Aqui um exemplo. O elemento desse conjunto é um conjunto. E quem é esse conjunto? É o conjunto vazio. Tá? Então, esse conjunto que eu botei aqui é um conjunto unitário cujo elemento é o conjunto vazio. Tem quantos elementos nesse conjunto aqui? Um. É o conjunto vazio. Pode falar, Guilherme. Professor, então não existe um elemento vazio, só conjunto vazio, é isso? Aqui nesse caso, o conjunto vazio é um elemento. Porque um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. E esse é o caso. Não, eu digo assim,
elemento vazio, não Não, aí não. Ah, tá. Não, beleza, beleza. Vazio é um conjunto. Um conjunto pode ser elemento, mas o vazio ele é um conjunto, tá? Aqui que está o grande lance que às vezes engana. Olha só. Vamos chamar esse conjunto aqui de A. A é o conjunto unitário dessa forma aqui, tá? Aqui, quem é o elemento desse conjunto? Você não pode falar que é o elemento vazio. O elemento desse conjunto é o conjunto vazio, que ele está sendo representado como um elemento, porque ele está dentro de chaves aqui. Ele é um elemento desse conjunto A, mas ele é um conjunto. É como se eu fosse um elemento. Eu sou um elemento. Mas eu sou um conjunto de vários organismos, de vários células que se juntam e formam sistemas no meu corpo. Entendeu? Ou é igual o exemplo que eu estava falando antes da seleção brasileira, que é um elemento, mas ele é formado. Para formar esse elemento, você precisa de outros elementos, mais ou menos isso. Se aplica dessa forma aqui também. Sendo que aqui, o conjunto vazio, ele é visto como um elemento porque ele está dentro de chaves aqui. Mas ele é um conjunto. Você nunca pode falar ele é o elemento vazio. É o conjunto vazio. Que ele é um elemento, mas não é elemento vazio, tá? Eu vou avançar, os exercícios que eu vou trazer no final tratam justamente esse assunto. Só para reforçar, não confundam o conjunto vazio, tá? Por quê? Muitas das vezes, vocês põem como resposta, é o conjunto vazio. Aí a resposta é o conjunto vazio. Aí vocês vão e escrevem assim. Isso aqui não é conjunto vazio, tá? Isso que o Guilherme colocou é uma propriedade. A gente vai ver já já ela, tá? Ela vai aparecer já já. Então, eu vou falar de subconjunto. O conceito de subconjunto eu ainda não falei aqui, tá? Mas o conjunto vazio, ele tem... Isso aqui que eu estou falando é a propriedade de vazio. Propriedade não, perdão, definição de vazio, tá? Baseado nessa definição, vamos ver propriedades que esses conjuntos têm, tá? Por enquanto, a gente está na parte de definição ainda. Uma consequência da definição são as propriedades, tá? E a gente vai ver algumas delas já já, beleza? Avançando ainda nesse conceito de conjuntos importantes, tem o conjunto universo, né? O conjunto universo, ele tem uma importância por ser o conjunto cujos elementos são todos elementos que fazem sentido no seu contexto, tá? Então, se eu estou me restringindo aqui ao universo dos números naturais, então você vai trabalhar os seus conjuntos baseado nesse universo, tá legal? Geralmente a gente usa a letra U para o universo, né? Então, exemplo, ao considerar todas as soluções reais para uma equação, o conjunto U é o conjunto dos números reais. É onde você está trabalhando o seu problema. É isso o seu universo. Por exemplo, se eu quero falar do índice de reprovação dos alunos de FMC, se eu estou falando de índice, eventualmente os elementos são alunos, não são professores. Um professor não vai entrar nessa história, não tem nada a ver com isso, mas são os alunos, tá? Então é onde está fazendo sentido aí o meu estudo, minha análise de casos, que seja, tá? Quase sempre a resposta de um problema depende do universo que você está considerando. Vamos ver um exemplo onde isso vai ser bem explícito. Se você tem um problema, depende do seu universo, né? Para um universo específico vai ser um, para outro vai ser outro. Por exemplo, antes de ir para o exemplo que está aqui na aula, nesse mesmo espírito que eu acabei de falar, índice de reprovação de FMC, sei lá, baseado
em todas as turmas que eu já dei aula. Ou esse é o universo, mas poderia ser talvez o universo de todas as turmas que o professor que dá outra matéria em outro lugar dá aula. Entenderam? Depende, né? Depende. Então, aqui, por exemplo, qual é o conjunto dos pontos P, né, que ficam a igual distância de dois pontos distintos, A e B? Então, você tem um ponto A, você tem um ponto B. Qual é o conjunto dos pontos que ficam a igual distância desses dois pontos aqui? Por exemplo, se você pegar um ponto aqui, a distância dele para cá é essa. É igual à distância daqui para cá? Claramente você vê que não, né? Esse pedaço aqui é muito menor do que esse, né? Então ele não vai estar na solução. Tudo bem? Agora, isso daqui depende do seu contexto. Depende do seu universo. Qual é o universo que você está considerando? Se você estiver considerando uma reta, você tem o A. Aqui já está o desenho, mas eu vou refazer ele aqui. Você tem A, você tem B, são dois pontos. Se o seu universo for a reta que une esses dois pontos, só tem um único ponto que é equidistante, né? Que o valor da distância dele até o A é igual dele até o B. Só tem um. Se for um que está aqui, esse daqui vai estar menor, esse daqui vai estar maior, então não vão ser iguais essas distâncias. Entendeu? Então, se for um outro que está aqui, pertinho, ainda assim, se não está exatamente na metade, nessa reta aí, não vai dar certo. Um lado vai ficar maior do que o outro. Então, o elemento, aliás, os elementos que pertencem a esse conjunto solução é um único. Só tem um único elemento, que é esse camaradinho aqui. Ok? Mas é porque eu estou considerando o universo sendo essa reta. Agora não é uma reta, é um plano. Pô, se é um plano, você tem toda uma mediatriz. Não sei se vocês lembram desse conceito de geometria, mas se você tem um plano, pensa na sua mão aí, ó. Sua mão é um plano, tá? O meu celular aqui, ó. Aí. Meu celular é um plano. Você tem A, você tem B. Aqui, A e B. Você tem todo um pedaço aqui que a distância vai dar a mesma. Você tem A, você tem B. Pensa que isso aqui é o meu celular, tá? Isso daqui é meu celular. Você tem A, você tem B. A distância que esse ponto tem daqui é igual daqui até aqui. Mas não é o único que vai estar na solução. Se você pegar um ponto aqui, essa distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Se você pegar um ponto que está aqui, vai ser igual à distância daqui aqui até aqui. Entenderam? Tem toda essa reta aqui que vai definir todos os pontos que estão nessa reta têm a mesma distância para A e para B. Entenderam? Então vocês veem como a pergunta foi a mesma pergunta, mas dado o universo apresentado, a resposta foi diferente. Entendeu? Entenderam o que eu falei? Sim? Tá. Então, quando vamos descrever um conjunto através de uma propriedade P, é fundamental a gente saber qual é o universo que a gente está trabalhando. Tá legal? Nunca esqueçam isso. Isso é coisa que vocês já sabiam de escola? Os professores para vocês na escola apresentou assim? Chamou a atenção para essas coisas? Tá? Então, é só reforçando isso. Talvez não tenham chamado tanta atenção, mas é importante isso. Pô, obrigado, Amanda, aí pelo elogio. Mas, enfim, são coisas naturais, mas que não, na prática, não fica natural. Mas é interessante se observar, porque isso engana, isso pega a trouxa, tá?
É nesses detalhes que às vezes está numa pergunta, não está claro para você e você acaba errando, tá? Então, para ficar claro qual é o universo, a gente adiciona na descrição de um conjunto pelas propriedades o universo, tá? Então, a gente, como escreve um conjunto? É pela variável, é uma das formas, né? E você, dada a variável, consegue descrever a propriedade pela variável. Então, qualquer elemento que satisfaz a propriedade pertence ao conjunto. Na verdade, não é só isso, porque tem que ter a bem clareza de qual é o domínio. É uma variável que pertence a um domínio, então, tá nesse universo, você tem que olhar a propriedade. Tá? Muita atenção a isso, você saber bem qual é o universo. Então, bom, tá legal, a gente já entende bem esses conceitos aí. Agora vamos ver o que define conjuntos serem iguais, né? A gente diz que conjuntos são iguais, denotado dessa forma, né? A gente diz que A é igual a B, né? Eles são iguais se e somente se todo elemento de A também é elemento de B e vice-versa. O que é isso que está escrito aqui? É um enunciado. Ele é um enunciado. É algo que vocês já sabem da primeira aula do curso de vocês, né? Talvez não da primeira aula, porque talvez tenha algo quantificado aqui, tem um todo, né? Mas ainda assim, é um enunciado. Olha a sua simbolização. A gente diz que um conjunto ele é igual a outro conjunto se e somente se, para todo elemento x, a propriedade é qual? X pertence a A, se e somente se, x também pertence a B. Então, isso que eu escrevi aqui é a simbolização desse enunciado aqui. Baseado na aula passada, vocês conseguem entender isso e conseguem simbolizar isso. Tá legal? Então, vocês veem como entender lógica é importante para conseguir entender teoria dos conjuntos, para conseguir entender tudo que vai vir a partir de agora. Tá? Mesmo sendo coisas que vocês já soubessem, por conta de ser talvez intuitivo, tem um porquê disso mesmo da intuição. É por propriedades matemáticas e lógicas que estão aqui apresentadas. Aqui nesse caso, né? Tá legal? Então, A, ele é igual a B se e somente se acontecer isso. Quando você tem uma biimplicação, então você tem uma equivalência lógica. Ou seja, você pode falar tanto dessa forma quanto dessa forma, que as duas coisas se referem à mesma coisa. Ué, aqui tá marcado mesmo? Deu algum bug mesmo. Sim, naquele livro também, né? Naquele livro de matemática elementar lá, a lógica vem inicialmente, né? Isso aí é por conta disso, né? Tá? Então, atenção a isso. Equivalência diz que, então, você pode falar assim ou pode falar assim. Eu vou usar a borrachinha, ó, quando quiser só apontar. Ah, legal, vocês conseguem ver a borrachinha, né? Beleza. Pena que já está no final da aula quase, né? Mas, enfim, exemplo. Ai, caramba. A, B, C, D é igual ao conjunto que tem como elemento B, D, C, A. É por isso, então, que quando você tem um conjunto, você não está interessado na ordem. Você está interessado nos elementos que aparecem ali, tá? Você vê na própria definição de igualdade de conjunto, só olha única e exclusivamente os elementos. O elemento pertence ao conjunto, se somente se ele também pertence ao outro conjunto. A pertence a esse conjunto, também pertence a esse, então tá ok, tá valendo para o A. Olha o B está aqui, o C está aqui, o D está aqui, então os dois conjuntos são iguais, tá?
Você ter a clareza da igualdade dos conjuntos é importante para resolver inúmeros problemas matemáticos que vão aparecer. Você pode apresentar um conjunto dessa forma, ou pode meio que mascarar esse conjunto representando por sua propriedade, ou representando de alguma outra forma que você não tenha uma clareza inicial dessa igualdade, mas que de fato eles são iguais. Então, por exemplo, aqui é o conjunto X que pertence aos naturais, tal que o X tem essa propriedade, ou seja, eles, aqui no caso, se resulta dessa expressão, dessa equação aqui. É o 2x mais 1 igual a 5. Só tem o elemento 2 que satisfaz isso. Entendeu? Então, você vê, esse conjunto, ele apareceu de um jeito, mas ele poderia ter aparecido dessa outra forma aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. Esse conjunto, ele é igual a esse. Você vê que tem várias repetições, mas se vocês lembrarem do que define um conjunto, são elementos distintos. Aqui você tem elementos repetidos, então é o mesmo elemento. Inclusive em quantidade. Aqui tem 4 elementos. Aqui também tem somente 4 elementos. Cardinalidade de conjunto, ou seja, número de elementos de um conjunto, a gente vai ver na próxima aula. Melhor sobre isso, tá? Mas só para já meio que deixar claro isso, né? Elementos de conjunto são distintos. Se A não é igual a B, então o que a gente escreve é que A é diferente de B, né? Aí a gente sabe que A não é igual a B se tem um elemento de um que não pertence ao outro, né? Pertence a um, mas não pertence ao outro. Aqui, por exemplo, esse conjunto não é igual a esse porque C pertence a esse e não pertence a esse. Agora sim, a gente fala de subconjunto. Tá claro até agora, gente? Tá beleza? Alguma pergunta, algum comentário? Posso continuar? Estou cheio de fome. Bom, subconjunto. A gente diz que um conjunto A é subconjunto de um conjunto B, se e somente se todo elemento de A também é elemento de B. Vocês veem que aqui, assim como o slide anterior, a gente agora não tem mais uma primitiva, um conceito primitivo. A gente tem uma definição, sim, uma caracterização, sim, dessas coisas. A gente consegue definir bem as coisas baseado nessas primitivas. É como eu estava falando de ser um axioma, ser algo base para ter outras propriedades, aqui é a mesma coisa. A gente consegue definir conceitos baseado nessas primitivas. Baseado no que a gente sabe do que é um elemento, do que é um conjunto, a gente tem essas informações em mãos, consegue definir outras coisas, por exemplo, subconjunto. Então, A é um subconjunto de B, se somente se todo elemento de A também é elemento de B. Em termos matemáticos, né, utilizando primeiro o diagrama de Venn, você vê, como eu estava dizendo antes, o diagrama de Venn ele tem um impacto visual muito grande, você consegue enxergar bem de cara que aqui o A é subconjunto de B, porque a sua representação aqui, né, todos os elementos de A estão dentro do conjunto B, né? Todos os elementos de A também são elementos de B, então A é um subconjunto de B. A notação qual é? A é um subconjunto de B. A gente lê A está contido em B. Ou a gente lê B contém A. Ok? Se é um Czinho assim, né? A está contido em B. Ou então B contém A. Essas duas formas. Em termos de símbolos, né? Em termos de simbolização matemática, a gente diz, então, de modo equivalente, que A é um subconjunto de B, ou poderia falar A está contido em B, se e somente se, para todo x, para toda variável x, acontece qual propriedade? X pertence a A,
então x pertence a B. A causa é x pertencer a A. A consequência disso é x pertence a B. Se para todo x essa propriedade ela é verdadeira, você tem, então, essa equivalência em dizer que A é um subconjunto de B, tá? E aqui alguns exemplos, né? Então, você tem aqui, presta bem atenção, a relação de continência, tá errado falar. Essa relação, lembra que eu falei relação de inclusão? Perdão, relação de pertinência, né? Um elemento se relaciona com o conjunto. Isso é relação de pertinência. Aqui a relação de estar contido, não estar contido, não é a relação de continência. Continência é continência urinária, né? É relação de ou continência, né? Eu vou bater a continência. É relação de inclusão, tá? Um conjunto se relaciona com outro conjunto por inclusão. Então a gente diz que um conjunto ele está contido em outro se acontecer isso, todos os elementos de um também forem elementos do outro. Então aqui, por exemplo, é uma relação de inclusão. O conjunto aqui está contido nesse, porque todos os elementos desse são elementos desse. Aqui também. Aqui também, né? X, tal que x é inteiro e par, ele é algo em particular, né? Então, todo elemento que é inteiro e é par, ele é inteiro, né? Porque está na sua própria definição ser inteiro. Então, esse conjunto está contido nesse. Quando A não é subconjunto de B, a gente tem essa notação aqui, né? A não está contido em B. Exemplos. A, B, C, ele não está contido em B, C, D, A, porque tem um elemento de A que não é elemento de B. Né? Tá bem claro isso, né? X inteiro e par não está contido no conjunto dos que são inteiros, mas que são primos. Porque primo, ele é ímpar, né? Então, nenhum que é par, ele está aqui dentro. Então, você não tem essa relação de inclusão. Vocês vocês conheciam essa notação aqui? Então, o Gabriel, você quer abrir o microfone e falar? Não, é porque você falou do todo inteiro é par. Quer dizer, todo primo não é par, mas o número 2 também não é primo? O número 2 é primo, perfeito. E é par. É par. Mas aqui se relaciona a todo o conjunto. Ah, é, todo conjunto, verdade. A relação é de todo o conjunto estar contido no outro ou não. Então, apesar do 2 ser algo que está aqui e está aqui também, né? Você sabe que tem outros elementos que estão aqui e não estão aqui. Entendeu? É tipo aqui, ó. Né? Na verdade, é diferente do exemplo anterior. Mas você tem uma relação aqui e aqui, né? Você está falando de subconjuntos, não tá? Eu estou me relacionando. Isso. Um não é subconjunto do outro. Sim, Aqui. porque na hora que você começou a falar, eu fui no banheiro. Agora eu vou pegar o bonde andando, foi mal. Beleza. Bom, eu estava falando sobre a notação agora, né? Eu perguntei se vocês conheciam essa notação antes, né? Que é um A e aqui esse símbolo aqui e o outro conjunto B, certo? Mas vocês sabem a diferença dessa notação para essa, sem esse tracinho aqui embaixo? Não lembro. Alguns materiais, inclusive, só usam essa notação. É que um ele é necessariamente subconjunto e está contido, né? O outro acho que não. Perfeito, isso aí. O outro não. Então, esse daqui. Ei, caramba. Esse daqui. Ih, ele vai apagar, foi mal. Tá. Vou botar aqui em cima.
Esse daqui, ele é o está contido estritamente, é a inclusão estrita. A gente diz um conjunto, ele é estritamente contido, ou ele é o subconjunto próprio, né? Ele é estritamente contido, ou ele é um subconjunto próprio de um conjunto B, se somente se A, ele é um subconjunto de B, tá? Então aqui também é, né? O A também é subconjunto de B, mas ele tem algo a mais. Além disso, existe ao menos um elemento de B que não é elemento de A. Ou seja, necessariamente ele é maior, entendeu? O B necessariamente é maior. Aqui você dá a possibilidade do conjunto A ser igual ao conjunto B. Ok? Quando você fala um conjunto A, ele é subconjunto de B, por exemplo, um conjunto que é igual ao outro, também está correto você falar que um conjunto é subconjunto do outro, né? Então, quando você tem A, B e C, o outro conjunto ele é C, B e A, tá? As letras parecem que são diferentes, mas são as mesmas, tá? É porque minha letra é ruim mesmo. Tá correto você falar que esse conjunto aqui, ele é subconjunto do outro. Tá correto. Por quê? Todo elemento que está aqui, tá correto. Tudo bem? Mas não está correto, ou seja, está errado você falar isso. Está errado você falar que esse conjunto é estritamente contido nesse daqui. Ou ele é um subconjunto próprio. Está errado. Ele seria um subconjunto próprio se, além de todos os elementos desse conjunto serem elementos desse, necessariamente existiria alguém a mais aqui. Tá? Então, essa notação, ela se refere a quando há necessariamente algum elemento a mais nesse conjunto aqui. Além desse daqui está contido. Agora, se você não está necessariamente querendo impor que esse conjunto aqui tem alguém a mais do que esse, mas quer somente dizer que todo elemento que está aqui também está aqui, então você usa essa notação de estar contido, mas não necessariamente propriamente contido. Tá? Tudo bem? Então a notação é se A está contido propriamente, você usa essa, ou se B contém propriamente, você usa essa. Tudo bem? Então, se você sabe que um conjunto A está contido propriamente em B, está correto você falar isso, que A é um subconjunto de B. Agora, por outro lado, não necessariamente se um conjunto está contido em outro, ou seja, se A está contido em B, é correto você falar que A está contido propriamente em B, ok? Que pode ser que A seja igual a B, então não vai estar correto você falar que A está contido propriamente. Beleza? Tá claro? Sim? Então, a partir da definição 1, que eu já nem lembro qual era a definição 1, acho que é de subconjunto, né? Aqui, a definição 1 é o que define um elemento, um conjunto A, ser subconjunto de B. É definido por todo conjunto, todo elemento que pertence a também pertence a B, né? Então, baseado nisso, vou voltar para lá. Baseado nisso, a gente consegue, então, ter uma outra definição, né? Ou seja, caracterizar diferente um conjunto ser igual a outro conjunto. Porque, lembram, inicialmente eu falei do que define um conjunto ser igual a outro. Eu caracterizei por um elemento X pertence a A, se somente se ele pertence a B. Aqui eu estou dando uma definição, uma caracterização alternativa.
um conjunto A ele é igual ao conjunto B se e somente se A é um subconjunto de B e B é um subconjunto de A. Certo? É estar contido dos dois lados. Então, você define claramente a igualdade. A relação de inclusão é sempre entre conjuntos. Você nunca pode falar que o elemento A está contido num conjunto. Nunca pode falar isso. Você pode falar que o conjunto que talvez tenha o elemento A, ele é um subconjunto do conjunto B. A relação de inclusão, essa de estar contido ou não estar contido, é de um conjunto para outro. Nunca é de um elemento para um conjunto. Propriedades que existem de inclusão. Sejam A, B e C três conjuntos arbitrários, as três propriedades elas são verdadeiras. Um conjunto A, aqui vem o que vocês comentaram aí no chat, e o que é super importante vocês saberem. O conjunto vazio, ele tem a sua definição, é o conjunto que não possui elemento. Uma propriedade que tem um conjunto vazio é ele ser subconjunto de qualquer outro conjunto que exista. Para qualquer conjunto A arbitrário, pô, cortei o dedo hoje cedo, ainda tá sangrando aqui. E eu ainda fui tirar o band-aid para ver. Que merda. Para qualquer conjunto A que você tome, o vazio é sempre subconjunto desse conjunto. Isso é algo que é demonstrável. Eu vou provar isso para vocês na aula lá na frente. Na aula que eu estiver falando sobre técnicas de demonstração, eu vou provar isso para vocês. Que o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Tá? Isso não é uma definição de vazio, é uma propriedade demonstrável matematicamente. Em que qualquer conjunto que você escolha aí, qualquer um, o vazio é sempre subconjunto desse conjunto. E você vê como está bonitinho. Isso é um conjunto e isso é um outro conjunto. A relação é de inclusão. Você não pode falar que vazio é sempre elemento de um conjunto. Você fala que vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Um conjunto, ele é sempre subconjunto dele mesmo. Isso é o que a gente chama de ser reflexivo. Reflexivo, você pode pensar como um espelho, né? Você olha para o espelho, você vê quem? Se você olhar a si mesmo, né? Então, você se relaciona com você mesmo. Isso é uma propriedade reflexiva. Entendem? Existe uma outra propriedade, que é a antissimétrica, né? Que A é um subconjunto de B e B é um subconjunto de A. Se existe essa relação de inclusão, tanto de um lado para o outro e do outro para um, então você diz que claramente só pode acontecer que um conjunto ele é igual ao outro. Isso vale para conjuntos, mas não vale se esses elementos forem outras coisas distintas. Tá? São propriedades que existem em teoria dos conjuntos. Não quer dizer que sempre vai valer para quando os elementos não forem conjuntos. Tá? É restrito aos conjuntos. Se A é um subconjunto de B e B é um subconjunto de C, ou seja, você tem algo assim, né? A é um subconjunto de B e B é um subconjunto de C. É isso que está aqui, eu passei para cá nessa visualização um pouco melhor aí com o diagrama de Venn. Se existe essa em cadeia aí, né? Então, como consequência, o A é um subconjunto de C. Isso é uma propriedade transitiva. A transitividade é exatamente isso. Tá? A se relaciona com B,
e B se relaciona com C. Então, o A se relaciona com C. Isso, de novo, vale para cá, mas não vale de modo geral. Poderia pensar nessa relação não ser de inclusão, mas ser de alguma outra coisa, por exemplo, de amizade. Sei lá, vou citar aqui exemplo de vocês. Eu sou amigo do Gabriel, o Gabriel é amigo do Guilherme. Não quer dizer que eu seja amigo do Guilherme. Não necessariamente essa relação de amizade existe a transitividade, mas em conjuntos existe. Tá? É algo verdadeiro. Bom, isso daqui são propriedades que existem em conjuntos, tá? O vazio é subconjunto de todo conjunto. Eu vou demonstrar isso para vocês em aulas mais à frente. Propriedade reflexiva, antissimétrica, transitiva. São coisas que valem em conjuntos. Passando adiante, existe um outro conjunto especial, que é o conjunto das partes. Conhece o conjunto das partes? Esse conjunto das partes ele é definido como um conjunto especial. O conjunto das partes ele só existe baseado em algum outro conjunto. Então, você tem que ter um conjunto inicial, no caso, esse conjunto A. O conjunto tem os elementos. Então, o conjunto das partes de A é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos do conjunto A. Entenderam? O conjunto das partes, ele é o conjunto que tem elemento. Os elementos do conjunto das partes são todos os subconjuntos do conjunto tomado A. A notação é esse P estilizado aí do conjunto A. Então, a definição, né, é o A né? O conjunto das partes ele é definido pelo conjunto A, em que você tem como elemento desse conjunto todos os conjuntos X, tal que X é subconjunto de A. Vamos para exemplo. A é um conjunto unitário que tem como elemento a letrinha A. O conjunto das partes, quem é? São todos os elementos do... Aliás, são todos os subconjuntos do conjunto A, maiúsculo aqui. Quem são os subconjuntos do conjunto A? É o conjunto vazio, e a gente sabe disso pela propriedade que eu acabei de mencionar. O vazio ele é subconjunto de todo conjunto. Então, ele está como um elemento agora. O conjunto vazio ele vai passar a ser um elemento desse conjunto. O vazio, ele vai ser, o conjunto vazio vai ser elemento do conjunto das partes. Além disso, você tem o próprio conjunto A, porque também existe isso ali atrás, como eu falei ali atrás. Um conjunto A, ele é subconjunto do próprio conjunto. Então, olha aqui, entendeu? O conjunto, ele é subconjunto do próprio conjunto. Por consequência da definição de subconjunto. Então, o conjunto das partes desse conjunto A é o vazio, o conjunto vazio, e é o conjunto que tem como elemento o próprio elemento, né? Agora aqui, esse conjunto que tem dois elementos, A e B. Bom, o conjunto das partes, quem são? É o conjunto vazio, é o elemento que é um conjunto, né? Esse aqui é um exemplo, o conjunto das partes é um exemplo de conjunto cujos elementos são conjuntos. Lembra como eu mencionei lá atrás? Você pode muito bem ter como um elemento de um conjunto um outro conjunto. Aqui é um exemplo. Tá? Aqui eu listei todos os elementos que não têm. Aliás, perdão. Aqui eu listei todos os conjuntos que não têm elementos, ou seja, é unicamente um conjunto vazio. Depois eu listei como elementos, né?
todos os subconjuntos desse conjunto que tem unicamente um elemento, são dois, né? Ou é esse carinha, o A, ou é o B. Depois eu listei todos os subconjuntos que tem como elemento dois elementos, ou seja, unicamente é o AB, tá? Então, você tem 4 elementos. Aqui agora, tem 3 elementos, é A, B e C. De novo, listo todos os subconjuntos que não têm elementos, é unicamente conjunto vazio. Depois, todos os conjuntos que têm como elementos um único elemento, tem 3 possibilidades. Depois, os que têm 2, depois os que têm 3. Aqui está o conjunto das partes. De novo, eu estou escrevendo nessa ordem porque é uma ordem que eu quis. Poderia ter colocado qualquer ordem. O que define o conjunto são os elementos dele, as propriedades dele, não a ordem que eles aparecem. Tá? E aqui, com isso, a gente consegue entender que se o conjunto A tem N elementos, então o conjunto das partes possui 2 elevado a N elementos. Um argumento combinatório para isso é que para cada elemento do conjunto A que você tomou, você tem 2 possibilidades em relação ao subconjunto. Ele vai pertencer ou ele não vai pertencer ao conjunto. Certo? Então, com isso, você vai ter o seguinte. Esse argumento combinatório a gente vai formalizar mais quando estiver falando propriamente de análise combinatória. Estou antecipando um pouquinho aqui, que é o seguinte. Essa contagem de 2 elevado a n não é novo para vocês, eu vou falar já já, mas pensando primeiro nesse argumento combinatório, ó, vou voltar aqui. Ó, o que são esses tracinhos que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada formal, só estou falando tracinhos que representam N elementos. No conjunto, possui N elementos. Aqui N é igual a 3, aqui N é igual a 2, aqui N é igual a 1. Poderia ser igual a quanto você quisesse. É N. É o número de elementos do conjunto. Então, você pega e lista esses elementos. Aqui listei o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim por diante. Num subconjunto arbitrário, você tem a possibilidade desse elemento específico pertencer ou não a um subconjunto. Então, você tem 2 possibilidades dele pertencer ou não. Em um subconjunto, ele vai pertencer, em outro, pode ser que pertença, pode ser que não. Aqui, por exemplo, o conjunto vazio, você consegue descrever os elementos que foram listados, garantindo que em cada um deles está desligado, ele não aparece. É igual você pensar em verdadeiro para quando o elemento pertence ao subconjunto, falso para quando o elemento não pertence ao subconjunto. Não são 2 possibilidades? Vocês lembram da tabela verdade, em que são componentes e cada componente possui um valor verdadeiro ou falso? Aqui é a mesma coisa. Você tem os elementos que seriam lá atrás as componentes, e você tem a possibilidade do elemento ter verdadeiro ou falso. Aqui, no caso, associar a um subconjunto, ele pertencer ao subconjunto ou não. Então, 2 possibilidades para cada componente, verdadeiro ou falso. 2 possibilidades para cada elemento, pertencer ou não pertencer a um subconjunto. É a mesma coisa. Então, aqui, esse vazio ele relaciona ao falso, falso, falso. Ou seja, o elemento A não pertence a esse conjunto, o elemento B não pertence a esse conjunto, o elemento C não pertence a esse subconjunto. Enquanto que esse subconjunto aqui, o elemento A possui valor verdadeiro, o B possui valor falso, o C possui valor falso. Enxergam isso? Então, essa listagem aqui
é exatamente uma sequência de listagens de verdadeiro e falso. Então, seria verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Essa 3 listagem aqui é exatamente essas 3 listagens aqui. Entenderam? Verdadeiro, verdadeiro, falso é esse subconjunto aqui, AB, porque A recebeu o verdadeiro, ou seja, ele aparece no subconjunto. B recebeu o verdadeiro, ou seja, B aparece no subconjunto. C recebeu o falso, então C não aparece nesse subconjunto. Entenderam? Então, 2 elevado a n, esse argumento combinatório que está aqui, é exatamente o mesmo argumento combinatório que eu passei no início do curso para dizer que na tabela verdade existiam 2 elevado a n linhas. E a mesma coisa aqui para dizer agora que existem 2 elevado a n subconjuntos de um conjunto que tem n elementos. Entenderam? Tá? Isso encerra. Eu estou muito cansado. Hoje eu estou com muita fome aqui. Mas isso encerra o conteúdo de hoje, tá? Eu tenho exercícios aqui. Deixa eu falar rapidinho sobre eles. Dá tempo. Minha fome eu acho que segura. Deixa eu voltar para lá. Para cá. Para cá. Para cá. São 2 exercícios rapidinhos. São 3 exercícios, na verdade, que é exatamente o que eu queria chamar a atenção aqui. As pegadinhas que eu estava falando no início. O vazio, esse conjunto que tem como elemento o vazio, o conjunto vazio, eu posso relacionar as coisas e gerar confusão. O intuito é não gerar confusão, né? É eu ensinar para vocês como não ter confusão em relação a isso. Vamos olhar aqui. Ó, é simples. Essa número 1 é dizer se é verdadeiro ou falso. Se for falso, dizer o porquê. Se for verdadeiro, dizer o porquê, né? Bom, aqui, é correto você falar que esses duas coisas são iguais? Ou seja, que esses 2 subconjuntos são iguais? Bom, no decorrer da aula eu falei isso, né? Então a resposta é não. Isso não é igual a isso, né? O primeiro conjunto denota o conjunto vazio, que é um conjunto que não possui nenhum elemento, enquanto o segundo conjunto não é um conjunto vazio, ele é um conjunto unitário que tem como elemento um conjunto vazio. Então não são iguais. O tamanho desse conjunto é 1, o tamanho desse conjunto aqui é 0. Essa relação de tamanho de conjunto, ou seja, a cardinalidade de conjuntos, a gente vê na aula que vem. Faz parte da aula que vem. Vazio pertence ao conjunto das partes? Olha só que coisa. Vazio, e A é um conjunto arbitrário, né? Conjunto das partes desse conjunto arbitrário. A resposta para isso é verdadeira. Você vê que eu disse no início da aula que elemento se relaciona com um conjunto por dizer ele pertence ou não. Conjunto se relaciona com um conjunto por meio de dizer ele está contido ou não está contido. Tá? Enquanto aqui, isso é um conjunto. Isso é outro conjunto. Mas, pô, não estou escrevendo como pertence, como está contido, mas sim como pertence. E ok quanto a isso, por quê? Aqui tem um exemplo, olha só. E eu mencionei isso na aula, né? Vazio, ele é um conjunto, mas que aqui ele é um conjunto que ele virou um elemento. Não é um elemento vazio, igual o Guilherme tinha falado. Não é um elemento vazio. É um conjunto, mas que ele está como um elemento de um conjunto. Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Se for esse o caso, então você vai usar a notação para tal. Vai usar a notação de pertencer. O vazio, ele pertence ao conjunto das partes de um conjunto, porque o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, ele pertence ao conjunto das partes de qualquer conjunto, porque o conjunto das partes é definido
por todos os subconjuntos do conjunto. Entenderam? Espero que sim, tá? Vou passar adiante. Bom, aqui, esse conjunto que tem como elemento o conjunto vazio, ele não está contido no conjunto das partes do conjunto A. Você vê como é uma definição que talvez seja fácil, vocês conheçam, mas é uma mistura de coisas que pode confundir vocês tranquilamente. Esse aqui é um exemplo que isso pode acontecer. A resposta para isso é falso, porque, na verdade, isso que eu coloquei, ele sim, ele é um subconjunto do conjunto das partes. Por quê? O conjunto A é esse. Monta o conjunto das partes. Ou seja, você descreve todos os subconjuntos desse conjunto A. É isso que está aqui. Tá? Agora, você tem como um elemento um conjunto vazio. O conjunto vazio é elemento desse conjunto. Ou seja, um conjunto que tem como elemento um elemento que pertence ao outro conjunto, então esse conjunto está contido no outro conjunto. Se vocês forem olhar a definição do que significa o conjunto estar contido em outro, é quando todo o elemento desse conjunto pertence a outro conjunto, e esse é o caso aqui. Todo elemento desse conjunto é elemento desse conjunto. O elemento que pertence a esse conjunto é o conjunto vazio. E o conjunto vazio pertence a esse conjunto. Então, sim, é verdadeiro. Ou seja, é verdadeiro não. Ou seja, está contido nesse conjunto. Ou seja, é falso, porque você tinha perguntado o contrário, né? Entenderam? Aqui essa 2 é simples. Aliás, apesar de ser simples, né? Porque eu só quero que ponha o conjunto das partes. Pode gerar uma confusão com essa aparição de chaves e tudo mais. Então, já são 8 horas, eu vou pedir que vocês olhem com atenção o gabarito, né? Em que você, para representar o conjunto das partes, tem que representar todos os subconjuntos do conjunto, e, em particular, o vazio sempre vai estar lá como elemento, o conjunto vazio, tá? E a terceira é o seguinte, aqui está o conjunto A, que é esse conjunto aqui, tem 3 elementos nesse conjunto. Um é o zero, outro é o conjunto vazio e outro é esse conjunto. São os 3 elementos. E aí ele pergunta, ó, esse conjunto aqui pertence ao conjunto A? A resposta é sim, porque olha ele como elemento aqui. É um conjunto, que é elemento desse. É o zero com o conjunto vazio. Esses dois juntos formam um conjunto que pertence ao conjunto A. E está verdadeiro. Enquanto a segunda pergunta, o conjunto que tem como elemento o zero e o vazio está contido propriamente nesse conjunto A? É sim também a resposta. Por quê? Todo elemento desse conjunto também é elemento do conjunto A, e, além disso, existe elemento do conjunto A que não é elemento desse conjunto. Entenderam? Então, vocês veem como essa revisãozinha aqui, ela faz um resumo do que eu falei na aula e que talvez não seja tão trivial. Assim, essa compreensão, essa aplicação da definição e das propriedades. Tá legal? Isso acaba a aula de hoje. Entenderam? Hoje é quinta, né? Então, vocês têm um final de semana aí para poder rever esse conceito. Revejam esse conceito, que apesar de ser nada novo, não falei nada novo aqui, mas talvez eu tenha falado de um jeito um pouco mais profundo do que vocês já tenham visto na vida de vocês. Estou correto? Ou não estou? Então, atenção a esses detalhes, que é assim que vai ser a cobrança de vocês, tá? Não vou pedir,
Escreva o conjunto das partes de um conjunto que tem como elemento bem A, B e C, sabe? Coisas simples assim. São essas relações que é para aguçar o conhecimento de vocês realmente, né? Para mim é muito bom, até para eu dar aula, eu estou aqui trabalhando a minha mente, exercitando isso, né? Enquanto eu estou falando, né? Para vocês também, nos exercícios, vai ser assim, vão ser assim. Tá legal? Posso encerrar aqui hoje, gente? Posso ir embora? Tá? Então, valeu. Vou jantar, tô com muita fome. Boa noite para vocês aí, gente. Valeu, sua boa noite aí. Valeu, valeu, valeu. Até. Boa janta para vocês também. Até semana que vem aí. Vou encerrar aqui. E vou postar depois, mais tarde, o material. Valeu. Valeu, professor. Boa noite.